Olá, Oi, Tassi. Tudo tá me bem? ouvindo? Tudo bem? Tá me ouvindo aí bem? Tô te ouvindo, sim. Então tá Legal. bom. Bom dia para todos. Bom dia, Tassi. E Você aí, acorda como que cedo, você hein, tá? menino? Eu acordo. Acordo, já fiz um monte de coisa já. E tamo aí. E você? Eu te derrubei da cama, né? Hoje derrubou um pouquinho mais cedo, mas não tem problema. Faz É que eu parte. tô com essa ideia, Tassi. Todo mundo faz live à noite, né? À tarde e tal. E eu tô com essa ideia de tentar fazer umas lives de manhã. É, tem que ver se o Eu, pessoal que te acompanha levanta de manhã também, né? então. Né? Mas é legal, é. Tem gente que faz à tarde, umas 10 horas também. Então tem bastante. Então. Eu tô com essa ideia, não sei É se vai assim dar mesmo. certo, né? Mas por enquanto, mas por enquanto vamos lá. É, Bom, Tassi, primeiro, muito obrigado aí de você estar atendendo o nosso convite aí de estar participando aí, né? Tentar ajudar essa galera nessa questão de emprego, entrevista, currículo, enfim. Você que é uma pessoa preparada para isso, quero te agradecer demais. E queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho como que é o seu trabalho, né? Como que você consegue ajudar as pessoas nessa questão de currículo e contasse um pouquinho aí de você aí. Pode falar. Travou? Oi, Tassi. Galera, eu não tô ouvindo a Tassi agora. Você que tá na live aí, dá uma cena aí. Vê se tá, vê se tá certinho, porque travou aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Calma aí. Ah, a Tassi acho que caiu a rede dela, viu? Vocês estão me ouvindo bem, galera? Vocês estão na live aí? Tá me ouvindo bem? Tá certinho o áudio, a imagem tá certa aí? Tá chegando bem para vocês? Dá uma cena aí para mim. E aqui a Tassi sumiu. Então, galera, hoje a gente vamos falar aí um pouco sobre currículo, essa coisa toda, para você se destacar no mercado de trabalho, né? Estamos vivendo aí uma fase difícil da nossa sociedade, mas temos que nos atualizar, temos que continuar e temos que aproveitar esse momento para a gente estar se reinventando, né? Vendo o que podemos melhorar no nosso currículo, para quando voltar as coisas a gente poder tá podendo se destacar ainda mais dos nossos concorrentes, enfim, né? Então, por isso que a Tassi hoje vai dar essas orientações para a gente aí, para melhorando a nossa vida, melhorando o nosso currículo, que é a nossa carta de apresentação, né? É a coisa mais importante quando a gente vai se apresentar numa empresa, né? Então, é muito importante que você esteja com ele intacto, né? O mais perfeito possível. Deixa eu ver aqui, ela voltou. Espera aí, deixa eu convidar ela de novo aqui. Pronto, já enviei convite. Oi, Tassi. Oi, tá me ouvindo, me vendo? Eu tô te ouvindo, mas acho que sua câmera está invertida. Poxa, que estranho. Eu tô vendo aqui, acho que é a tecla do computador. Agora sim. Caiu aqui, eu não sei o que aconteceu. Sabia se era aí, se era aqui? Não, agora sim. Ah, tudo certo Então, agora? tá, acho que sim. Eu Então, ouvi galera, você falando para apresentar, né?
Isso, é para você se apresentar aí o seu trabalho. Ah, então vamos lá. Bem, não sei se todos me conhecem, né? Meu nome é Tassi Ferreira. Eu estou trabalhando atualmente, né, aí com uma esteira de serviços na área de recolocação profissional, né, carreira, atendendo pessoas físicas e também empresas, né? Trabalho, eu sou pedagoga por formação, tenho aí 10 anos na área de recursos humanos, como generalista, né, conhecendo um pouquinho de todos os subsistemas aí do RH. Sou coach também e master analista comportamental. E, e aí hoje, né, o nosso foco aqui como é recolocação profissional. Então eu presto aí uma mentoria, né, para o pessoal que quer se recolocar, ou quer mudar de carreira, né, tá aí confuso, não sabe para onde vai, né, não sabe o que escolher também, que profissão, que caminho a seguir, porque esse é um momento muito natural, né, para as pessoas. E aí eu dou essa assessoria, esse apoio, essa mentoria para o pessoal. Legal, legal. E Tassi, por que que as pessoas hoje têm tanta dificuldade, na sua opinião, em elaborar um currículo, em se destacar? O que que acontece com as pessoas na hora de fazer um currículo e entregar na empresa e não ser chamado? Olha, na verdade, é assim, né, Henrique, essa pergunta é muito boa, porque assim, as pessoas, elas subestimam essa questão da montagem do currículo, né? Então, elas vão pela onda da maioria, né? Elas copiam e colam, elas copiam da internet. Na verdade, as pessoas, elas nunca se prepararam, elas têm o hábito de nunca se preparar para aquilo que vai acontecer, né? Não anteceder algumas possíveis situações, como foi agora, né? Que a gente passou nesse momento. Então, essa questão de ir na onda, de todo mundo, de colocar, de não entender o que está do outro lado, como que o outro ele pensa, como que o recrutador, o que que ele quer, né? Como que ele tem ali a sua linha de raciocínio, de escolha, por que que ele, como que ele avalia as pessoas. Então, entender o outro lado faz com que eu monte um currículo mais adequado e estratégico. Tá? Então, eu acredito, assim, resumindo na sua pergunta, que as pessoas, elas não valorizam tanto essa questão da montagem do currículo, porque, de uma certa forma, parece ser muito simples essa montagem, né? Mas só que não. Na verdade, a gente vê que um currículo, ele tem uma estrutura, é claro que básica, né, que comum a todos, né, com algumas informações básicas, mas ela deve ser personalizada, ela deve descrever ali de forma muito clara e limpa a sua trajetória profissional, de uma forma para quem lê, para quem vê isso, tenha interesse em continuar lendo, né, o currículo. Então, estruturar, assim, as pessoas têm dificuldade também, né, de estruturar suas ideias e colocar num papel. Estruturar, tem pessoas que têm muita experiência, né, e às vezes por também estar numa empresa há muito tempo, ela nunca se preocupou em ter um currículo ali de prontidão, caso precise. Né? Então, ela nunca manteve um histórico profissional dela escrito, né, das suas atividades, né, do que ela faz, de alguma conquista, de algum case de sucesso, de algum resultado que ela teve. Então, na hora da necessidade, na hora que ela precisa, ela fica um pouco desesperada e e esquece, porque se você não mantém um histórico, você vai esquecer dessas informações, né? Então, isso acho que essa falta de preparo, de despreocupação, eu acho que dificulta bastante, né, as pessoas a se destacarem, a se preocuparem, né, em ter um currículo atrativo.
lembrando, né, que é muito importante ressaltar que o currículo, ele não é, eu sempre costumo falar isso, ele não é a solução de todos os seus problemas, tá? É muito importante. Então, a gente não vende um serviço de estruturação de currículo para a pessoa já ser recolocada com a garantia que ela vai ter um emprego. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o currículo é uma parte da sua preparação. E se você não tiver um currículo bem feito, com as estratégias corretas, né, que um recrutador ele precisa ali saber, que ele costuma olhar, você nem é chamado para uma entrevista. Então, o currículo é como se fosse um cartão de visita ali, uma isca, para que o recrutador ele olhe para o currículo e fala, poxa, esse vale a pena eu chamar, porque ele bateu o olho e ele viu ali coisas que interessam para ele, que tem a ver com a vaga, então ele vai te chamar. Então, o currículo, ele é para isso, ele é uma porta de entrada. Então, se as pessoas não têm, por exemplo, quem indique para entrar lá direto, que nem precisa, às vezes, de um currículo, o currículo ainda, seja ele virtual, né, como um currículo do LinkedIn, que é um currículo virtual, né, ali, ou seja, um currículo físico, ele não vai ter nem condição de entrar na empresa. Então, por isso que essa é a importância de ter esse currículo bem feito. Entendi. É comum hoje as pessoas ir, por exemplo, em lan house, né? Já tem um lá pronto, as E, pessoas pegam aquele modelo, só coloca o nome, o endereço, basicamente, tira xerox e sai distribuindo, né? E isso sim, daí é meio que errado, porque que nem você falou, é importante você se preocupar em personalizar o currículo para cada empresa, né, que você for entregar. Colocar as informações interessantes para aquela empresa já, né? Então, essa preocupação é é, realmente a pessoa tem que ter. E deixa eu já emendar outra pergunta, Tassi, sim, que é uma curiosidade. O selecionador, né, a gente já ouviu falar bastante, que o selecionador, quando ele chega um currículo para ele demora segundos já para analisar se vai colocar para frente ou se vai descartar e já vai para o lixo aquele currículo. Qual informações que você consegue ver em segundos que já não serve para a empresa? ótimo. Bem, aproveitando esse gancho, o objetivo, para mim, é uma das coisas que a gente bate o olho, né? E isso que você falou, realmente, pesquisas, elas revelam que o recrutador, em torno de 6 segundos, no Nossa, máximo aí 30 segundos, mas no máximo de 6 segundos para ele bater o olho no seu currículo e ver se ele é interessante ou não. Porque pensa bem, quando a gente abre uma vaga, as empresas abrem, e dependendo da vaga, tem muitos currículos, a gente recebe muito currículo. E muito desses currículos, a maioria desses currículos, eles não são, não tem a ver com a vaga. A maioria não tem. Então, você pensa um recrutador com prazo para cumprir, porque tem prazos, a gente tem, né, o recrutador, ele tem ali um planejamento, uma estrutura ali do seu dia, uma rotina para cumprir o prazo estabelecido para entregar aquela vaga. Ele recebe milhões de currículos, né, muitos currículos, dependendo da vaga, e muitos não estão adequados. Então, ele não tem. Já percebe aí que a rotina dele é complicada. Então, com a técnica e com a prática, isso fica muito fácil, né? Então você bate o olho e você já vê. Então, assim, o objetivo é um dos principais pontos que a gente bate o olho e olha. Por quê? Já voltando, né, também um pouquinho que tem a ver com a outra pergunta, por exemplo, no objetivo, se você está se candidatando para uma vaga, vamos supor, de comprador, tá? Uma vaga de comprador. Então, a vaga, ela já foi especificada, ela já foi falada que é de comprador, tá?
E se você coloca ali, aí tem gente que coloca assistente de compras, analista de compras, quando você, no objetivo, ou área de compras, suprimentos, então quando você bate o olho, você pensa, poxa, isso aqui é analista, isso aqui é assistente, eu não vou nem olhar, não vou nem perder meu tempo com isso. Então, se você se encaixa no perfil descrito da vaga, que é de comprador mesmo, né, que tem ali as habilidades que já foi requerida na vaga, e se você tem essas competências, tem essa experiência, e se você coloca no objetivo comprador, já fica muito mais fácil de eu olhar, porque a descrição da vaga está exatamente com o seu com o objetivo da vaga. Então, isso já ajuda bastante, né? Já Por passou quê? por aqueles 6 segundos lá, né? Já passou, porque você bate, pelo menos você vê que tem a ver, né? Aí tem gente que manda comprador, né? Aí de repente manda na área de estoque, né? Algumas coisas assim, gerente de produção, estoquista, e quer tentar assim, vou ver se eu tenho chance, né? Vai que rola. Mas não rola isso, entendeu? Não dá certo. A gente não tem tempo, o negócio é muito dinâmico. Ninguém para ficar analisando se a gente recebeu 100 currículos para uma vaga, ninguém fica lendo 100 currículos. É humanamente impossível, não tem condições de fazer isso. Então, a técnica é bater o olho ali, você já vê. Né? Então, por isso que é muito importante, né, esse objetivo está muito claro, muito alinhado com a vaga. Tá certo. Então, é a primeira questão que vocês olham, né? E quando vocês encontram assim, tá? Acho que é super errado, né? Colocar tá lá, objetiva e coloca à disposição da empresa. Esse daí nem não sei nem como chegou, mas não passa. Isso Não é passa. sem chance total, não tem condições, assim, né? Porque a disposição é bem complicado, nem quem não tem experiência, né, deveria colocar isso, né? Mas, por exemplo, quem não tem experiência nenhuma deve colocar a área que deseja trabalhar, né? Por quê? Porque ele não tem ainda uma área que ele deseja trabalhar, e isso já vai fazer um filtro ali, ok, para esse tipo de perfil de pessoas que está buscando um emprego pela primeira vez. Mas quem já trabalhou outras vezes precisa entender, fazer essa análise do que a empresa precisa. Porque assim, a gente precisa ser muito racional nessa hora e pensar assim, a empresa, ela está procurando um profissional para atender a expectativa dela. Ela não está ali para poder fazer um tipo de caridade ou atender todo mundo. A empresa não pensa assim, né? Ela quer um profissional que atende o que ela está precisando. Ela precisa ser competitiva, ela precisa ter o melhor profissional, seja de qualquer área, de qualquer função dentro da empresa. É importante, a empresa sempre deseja ter o melhor funcionário, né? O melhor montador de imóveis, o melhor comprador, a melhor profissional da limpeza. Ele quer ter sempre o melhor. Então, se a gente coloca à disposição da empresa, tá, o que é isso, né? O que significa? Mas o que a empresa está precisando agora no momento? Você pode me atender? Você tem as competências, as habilidades, a experiência que eu preciso? Né? Porque se você não tem, tem gente que tem, né? Então, ele não vai, assim, se escolher, né? Essa questão de colocar à disposição da empresa, essas coisas, não, definitivamente não rola. Com certeza. As pessoas que estão em busca de um trabalho e estão aí acompanhando a gente, querem fazer esse currículo, é muito importante, tá? Então, primeiro, conhecer a empresa que você vai entregar o currículo, né? Ver o que eles estão precisando, ver se você
se adequa àquela vaga, né? Para que você coloque o objetivo correto para o selecionador puxar aquela isca já e depois analisar as outras questões, né? E É, outra questão, uma dúvida, Tassi, que eu tenho também, né? Acho que muita gente tem, é uma pergunta que vem no começo, às vezes, que é a pretensão salarial, né? Quanto que você quer ganhar? E aí as pessoas ficam com medo de colocar ou muito pouco ou muito alto, né? O que que você indica nessa hora? é que assim, essa insegurança da pretensão, a pretensão salarial nunca deve se colocar no currículo, tá? A não ser que a empresa, ela pediu para você, me manda um currículo com a sua pretensão, mas aí você pode optar em colocar isso, por exemplo, no corpo do e-mail, né? A sua pretensão, se ela pediu, tá? Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, assim, no currículo, tá? Até porque essa questão do salário, ela é para negociar, é conversar, né? Porque se você já estabelece um valor ali de cara, e se de repente a empresa ela não está dentro do parâmetro dela de pagar aquilo para você, você já vai criar uma barreira ali. Você já não vai ter nem essa oportunidade. Então, o que, que é importante? As pessoas, elas tendem a gaguejar nessa hora, né? A dar um branco engolir seco, por quê? Porque, de fato, ela não sabe o quanto que ela vale no mercado. Ela nunca parou para fazer uma pesquisa, né, do quanto que aquele cargo que o que ela faz, ela tem valor para o mercado ou não. Né? Então, fica muito difícil, por isso que dá essa insegurança, porque ela não sabe. Porque se ela sabe, e se ela tem ali uma consciência, né, da carreira dela, da trajetória dela, do quanto que ela ganhava, né, e também do quanto que o mercado está pagando, isso vai ficar muito mais claro para ela colocar ali. Né? Então, eu sempre costumo orientar se as pessoas elas precisam saber qual é o mínimo aceitável de salários que ela precisa ter para sobreviver, né, ali para pagar suas contas, o quanto que ela aceita, é o mínimo que ela aceita dentro de uma escala ali de negociação. Então, ela precisa entender qual que é o mínimo que ela precisa ter ali, né, um mínimo desejado ali, razoável, para que ela aceite um salário, né, enfim, porque eu entendo que tem pessoas que estão tá muito tempo fora do mercado, ok, né, existem N situações, mas você também, por outro lado, tem que ter um salário justo e adequado ao seu perfil, né, a vaga que está oferecendo e ao mercado. Então, quando você sabe o quanto que você vale no mercado, se a vaga que estão oferecendo tem o seu perfil, então você sabe que aquilo que você vai falar ali, oferecer, dizer que é o mínimo aceitável ou é aquele valor, né, já, você vai ficar muito mais seguro e assertivo, porque você sabe que você não está fora, né, daquela realidade. Então, a dica é, você precisa definir um mínimo ali razoável, né? Um mínimo ou médio ali razoável que você aceitaria para te dar margem de negociação também, né? Então, sei lá, porque às vezes você pede 3 mil, a empresa, não, ela consegue só até 2.800, né? Um exemplo. Então, tá, talvez isso já estava pré-estabelecido na sua mente, tá? De 2.000, 2.500 a 3.000, esse é a margem onde eu vou trabalhar, por exemplo, né? Só um exemplo. Pode ser muito mais do que isso. É você que tem que decidir com base em quê? Em mercado, no seu perfil, alinhado com aquilo que a vaga ofereceu. Então, se você já tem, aí que vem a importância, né? Se você já tem, sabe que o seu perfil é o perfil que a empresa está precisando, você já tem uma grande vantagem, porque é muito difícil você encontrar pessoas assim, não é fácil ser recrutadora, você está do lado de cá, você precisar de um profissional e você não encontrar
é um caça-talento mesmo. Você fica assim, você ter prazo para cumprir, você precisar atender uma expectativa ali da empresa e você não acha pessoas. Né? Então, você já tem uma grande condição ali de negociação quando você está adequado com o perfil da vaga. Né? Porque isso é interessante, né? Já aconteceu isso comigo, até em experiência assim mesmo, de eu ter certeza quando eu vou para uma vaga que aquele é o meu perfil. E que eu tenho grandes chances para ser chamada, né? Ainda que eu não for, mas eu tenho grandes chances que aquele perfil, aquela vaga é o meu perfil profissional. Mas por quê? Porque eu estudei a vaga, porque eu li a vaga, eu entendi que eu tenho todos aqueles requisitos, ou mais de 80% dos requisitos que foram requeridos. Então, eu sei o quanto que eu valo no mercado, qual é o meu salário, então eu já vou preparada. Né? Então, assim, para falar sobre isso, é, é, é simples, né? Você tem que falar mesmo qual é a sua pretensão, né? E dependendo dali de como você sentir, falar que você está disposto a ouvir a proposta, né? Tenho X pretensão e estou disposto a ouvir uma proposta, uma contraproposta, se a empresa achar necessário. Simples assim. Porque isso passa uma segurança também para quem está te ouvindo, sabe? Quem está te ouvindo sabe assim, poxa, ela sabe o valor dela. Você não, porque aí você inverte um pouco ali o jogo, né? Jogo entre aspas ali, né? Porque você demonstra o seu valor, né? Porque assim, a gente tem que entender que mudar a nossa mentalidade, né? A gente também escolhe a empresa e deve escolher a empresa. A gente não pode ficar à mercê apenas esperando assim, quem dá mais, eu tô aqui, qualquer coisa me serve, qualquer salário me serve. Não, não é assim. Isso não é legal para a nossa imagem profissional. Então, se a gente quer construir uma imagem profissional sólida, e boa, a gente precisa saber o nosso valor, o valor do nosso trabalho, das nossas habilidades, daquilo que a gente faz. Então, aí por isso também que a gente precisa ter clareza, né, do meu trabalho, né, em si, e quanto que ele vale no mercado. As pessoas nessa questão aí, é muito fácil, né? É só fazer uma pesquisa eu acredito, do teto Sim, salarial, por exemplo, só que é uma vaga de motorista, ver quanto que é o sim, teto do motorista antes, né? E já vai sim, e, nem você falou, talvez não precisa colocar no currículo, mas na hora que for perguntado, já ter uma base, né? E as empresas, elas gostam disso, né? Elas gostam de ver o candidato se posicionando e o candidato tendo clareza daquilo que quer, né? Essa sim, segurança que passar para a empresa é um diferencial numa possível chamada ou não, né? com certeza. Já demonstra Bom, muita coisa, né? deixa eu dar um bom dia aqui para a galera que está entrando agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem algumas perguntas aqui do, do Jailson aqui. Ele colocou assim: o mercado de trabalho exige experiência prática, mas uma grande maioria tem a teoria dos cursos, aguardando a oportunidade para colocar a teoria em prática. Isso, no momento, acaba a interseção. Muitas empresas, Otassi, ela exigem a experiência, né, da pessoa. E, às vezes, a pessoa não tem essa experiência, né? Ela tem o curso, por exemplo, ela tem a teoria, mas, segundo ele falando aqui, falta da oportunidade, né, para a pessoa colocar em prática tudo aquilo que a pessoa sabe. E aí, como que descrever isso no currículo e como se destacar para a empresa poder dar essa oportunidade? É assim, tem muita. Tem os dois lados, né, da moeda. Aquilo que eu falei. Empresas, se você está no. Isso subentende que é uma área nova para a pessoa, né? De repente, sei lá, ou é o primeiro emprego, ou é uma transição de carreira que é totalmente diferente, né? Talvez com que ela já tenha experiência. Então, cada caso é um caso.
E existem estratégias, por isso que a gente está falando, não é uma coisa tão simples. A gente tem que estudar e analisar qual é a melhor estratégia para cada caso. Nesse sentido, né, da pessoa às vezes ter a teoria e não ter a prática, isso é comum, né, acontecer. Tem empresas que têm programas ali dentro delas que permitem, né, contratar uma pessoa sem muita experiência, só com a teoria. Existem, claro que existe isso, né? Mas é aquilo que eu falei, depende do nível do profissional que ele está precisando, depende do modelo de gestão ali, da empresa, né? Se ela tem esse programa, se ela tem pessoas para treinar esse profissional lá dentro, né? Porque ele vai precisar dessa oportunidade, alguém que acompanhe. E muitas empresas não tem esse tempo, porque as coisas é muito rápido. Então, eu sempre costumo falar assim, quem está tentando entrar numa área e ainda não tem experiência e sente que isso é um empecilho para eles entrarem, tem alguns meios, né, como, por exemplo, o trabalho voluntário, né, você fazer ali dedicar, aí você tem que fazer um esforço para dedicar um tempo para você ter uma experiência mínima ali, né? Para você colocar no currículo. E né, quando a gente fala isso, não precisa ficar trabalhando 1 ano, 2 anos, assim não, né? Mas é ter ali um mínimo, sei lá, alguns meses ali de experiência em algum lugar, né? Aí o que entra muito aí? A questão do seu relacionamento, né? Que a gente chama do seu network, né? Porque quando acontece, isso fica mais fácil da gente arrumar ali um lugar para a gente, deixa eu testar isso daqui, deixa eu trabalhar, deixa eu ver como que é, deixa eu observar, né? Deixa eu entender a sua rotina, essa comunicação, essa troca de experiência para entender. Então, eu acho que o trabalho ali voluntário, né, não remunerado, é muito válido para quem não está entrando quer entrar no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito válido, né? Você sempre conhece aí alguém, né? Um parente, um amigo, alguém que fala, deixa eu ter uma experiência, deixa eu passar ali os dias, né? Ainda que seja observando, mas é como se fosse um estágio, ainda que eu esteja observando, aprendendo. Então eu tenho essa experiência prática, essa análise observável ali concreta, né, da atividade da pessoa, do meio, eu estou ali observando, tal, participando, ou até mesmo fazendo algumas atividades. Então, isso é muito válido, né, para você poder ter o mínimo de experiência e poder colocar isso dentro do currículo, tá? Ainda que foi um mês, tá? Mas pelo menos você vai ter algo para colocar ali, né? Vai ter uma ação concreta, né? Fora que dependendo da própria escola, instituição que você se formou, fez o seu curso, né, tem a teoria, ela proporciona de alguma forma uma prática, né, ou sei lá, algum programa de aprendizagem mesmo, parcerias com outras instituições. Então, a gente assim, tem que buscar conhecer bem isso, né, onde que a gente está fazendo, quais são as possibilidades que eu tenho na prática, de demonstrar isso. E fora que na própria instituição, muitas vezes, tem a parte prática mesmo, que é a parte teórica, mas tem a parte prática. Então, essa parte prática é o que você vai colocar, né? De repente, um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, que você fez, uma pesquisa que você teve que fazer, um trabalho onde você teve que fazer, levantar, e isso é uma atividade prática que você vai incrementar ali e colocar no seu currículo para poder chamar a atenção de alguma forma, né? E aí depois, na entrevista, aí você, né, pode demonstrar ali toda o seu interesse, a sua curiosidade, a sua disposição, né, em fazer isso. Então, acho que esse é um dos caminhos que pode facilitar, tá? Mas é preciso estudar com calma, verificar o perfil da pessoa, a área da pessoa,
e ver quais são as possibilidades que dá para ela fazer. Mas, de um modo geral, isso é o que mais acontece, é o que a gente mais indica para as pessoas. É, as empresas realmente ela quer uma experiência para não ter que ficar perdendo tempo em ensinar e a empresa quer resolver o problema dela rápido, né? Então, o candidato acho que tem que ter essa mentalidade e se preparar antes, porque se vai pedir experiência, como você falou, meu, se você sabe fazer e você não tem essa experiência prática, procura um trabalho voluntário alguns meses, né? Se prepara mais para você poder colocar que já tem essa experiência e realmente, quando a empresa precisar, resolver. No nosso caso, montador de imóveis, né? Que o É, meu público maior aí é os montadores. Terminou o curso, aí ele não tem a experiência de montagem ainda, mas precisa trabalhar. Então, tem empresas que pegam o montador registrado e tal, e aí, não tem essa experiência. Começa a fazer uns trabalhos, né, na faz vizinhança, com começa a a fazer vizinhança, com os parentes, com os amigos. nas É, lojas mesmo, gratuito mesmo, para adquirir essa experiência e quando entregar o currículo e for chamado, poder colocar lá, né, no currículo mesmo que já tem essa experiência e vai poder conseguir desenvolver o trabalho que a empresa pede. Porque não adianta a pessoa exatamente. falar, ninguém me dá oportunidade, mas a empresa dá oportunidade, mas a pessoa não consegue resolver o problema da empresa também, não resolve, É, né? porque tem os dois lados, né? É o que eu falei. Por isso que eu sou defensora assim, dessa questão da capacitação, do conhecimento, da atualização constante, né? Porque assim, o mundo ele não para, né? A gente está vendo aí uma coisa assim, uma velocidade incrível, assim, né? Das coisas acontecendo. E o que eu aprendi hoje, daqui amanhã ou daqui um mês, 2 meses, pode não ser mais válido. Isso está acontecendo, vem acontecendo muito forte, né, nesse tempo, principalmente, e a tendência é que isso, né, com a aceleração aí da tecnologia, com o avanço, isso vai acelerar cada vez mais. Então, assim, a gente não pode terceirizar o nosso conhecimento para as empresas, para terceiros, né? A gente não pode responsabilizar, terceirizar o nosso conhecimento, porque não é responsabilidade do outro fazer isso por mim. Buscar esse conhecimento, capacitação, né? Tem muitos cursos gratuitos, né, na internet bons, né, a gente precisa procurar. Tem outros pagos, mas hoje em dia está muito acessível, né, com essa coisa do cursos livres, né, como o seu, por exemplo. Isso é muito bom, porque você permite que faz com que a prática, a experiência do profissional ali seja transmitida para um grande número de pessoas, muito, muito acessível isso, né? Então, criar essas oportunidades, criar mesmo meios de que você possa colocar o seu conhecimento em prática, né? Muitas vezes também isso pode ser feito, né? Hoje a internet ela nos ajuda muito na questão do conhecimento, né? De transmitir às vezes eu não tenho, eu sou, de repente, um estudante, eu sou uma pessoa que estou fazendo um curso novo, estou em transição de carreira, por exemplo, mas eu estou aprendendo coisas novas, está sendo muito bacana. Então por que não demonstrar isso, compartilhar isso de alguma forma nas suas redes sociais, falar sobre isso, fazer uma postagem? Isso você vai criando uma certa, digamos que autoridade, visibilidade do seu perfil profissional, né? Então, assim, se você está aprendendo ali móveis, ou montar imóveis, por exemplo, está fazendo curso, então por que não falar mais sobre isso? Por que não gravar o seu dia a dia fazendo isso, mostrar, postar? Isso você vai criando ali, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, você vai estar divulgando, você vai estar dando ênfase ali ao seu trabalho, você está dando valor, agregando isso. Então, essas coisas a gente tem que usar a nosso favor, né? Vai lá consertar ou fazer para o vizinho, para a família, tá lá, né? E postar, falar, fazer, é o que você falou, criar condições para que a gente possa aplicar o nosso conhecimento.
E como que eu faço isso? O que que eu tenho na minha rede de relacionamentos, né, nas redes sociais? Como que eu posso fazer isso? Demonstrar a minha experiência, né, para as pessoas. Então, isso é muito importante, é uma sacada muito legal que o mundo digital hoje ele permite para todos, né? E isso é uma coisa que favorece muito quando a gente sabe utilizar, né, com sabedoria e com decência as redes sociais. Isso aí vai trazer a experiência que o Jailson aí perguntou. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui ele perguntou. Minha pergunta e dúvida para os recrutadores: o que eles esperam do trabalhador? A sinceridade e verdade ou a falsa visão que muitos fazem para ser aceito, demonstrando um comportamento treinado? Tipo uma boa lábia, conversa intelectual, super motivação, mas nem tudo é verdade, mas já sabe fazer o jogo. Ele estava perguntando aqui o que, para você, né, o que os recrutadores esperam, se é a verdade sincera ou se o cara com conversa fiada, mas se passar por uma falsa impressão, não sei. Eu acho que isso aí não cola, né, Tassi? Os recrutadores são treinados, fizeram faculdade, Exatamente. né? Assim, é prática, é Cola. treino, né? Assim, é muito difícil você ser passar a perna Enganar. ali, você ser enganado, né? É difícil, é bem difícil. Para quem está nesse ramo, está acostumado, né, a ter isso, é difícil. Até porque toda mentira, ela não vai subsistir, né? Vai chegar, ela não vai durar. Então, você pode até entrar ali. Ok, você vai entrar, mas você não vai durar, entendeu? Então, assim, isso é ruim para você e é ruim para a empresa, né? Eu diria que é até pior para o candidato, né? Nesse sentido, porque a empresa ela vai recrutar, lógico, perde tempo, perde dinheiro, sim, para a empresa, mas ela vai recrutar outro, vai achar outro no seu lugar, né? Mas agora, para o profissional, isso é muito ruim, né? Tem É, os dois lados, tem empresa, sim, que às vezes pelo desespero, dependendo da empresa que tem as empresas onde os recrutadores nem tem assim um recrutador ali tão preparado, porque acontece, tem empresas menores onde não tem um RH, uma psicóloga, alguém que faz todo esse processo de filtro. Às vezes não tem. Às vezes você vai conversar direto com o dono, às vezes você vai conversar com uma pessoa técnica ali, apenas uma pessoa técnica. Então ela não tem tanto essas técnicas, né? Ela desconhece essas técnicas que nós profissionais de recursos humanos nós sabemos e nós temos, né? É, mas, de um modo geral, a sinceridade, a verdade, ela é sempre melhor, né? Porque aquilo que eu falei, né? A gente tem que ser muito transparente. Se você já está indo para uma vaga, você percebe que começa antes. Quando você vai para uma vaga, você já sabe que atende aquela expectativa. Então não tem muito por que você mentir ou inventar, porque assim, a pessoa, o recrutador, não tem certo assim ou errado, né? É o seu perfil. Quando a gente está tratando de comportamentos ali, de situações mais vivenciais, mais práticas, né? Você vai falar daquilo que você sabe, daquilo que você fez, de como você é. Não tem muito como você ali mentir ali, sair muito, porque o recrutador ele tem a técnica de fazer, comprovar isso durante a entrevista, né? Com outras perguntas, com outras técnicas que você vai. É, ele vai acabar percebendo, detectando isso, né? Então, é, assim, não vale a pena, né, você inventar, você mentir, e não é falar o que o recrutador quer ouvir, porque é impossível, a gente não sabe o que o recrutador quer ouvir. Porque quando a gente fala de uma vaga, de um perfil profissional adequado para aquela experiência, para aquela vaga, isso é muito abrangente. Quem sabe de verdade o que está precisando, o que está buscando é o recrutador. Então, ele pode estar avaliando ali em você
várias situações, várias coisas que você tem até um breve conhecimento, sim, né, do que precisa, que tem que são básicas, né, e necessárias a todos os profissionais, independente da vaga, mas tem outras que são muito específicas que ele tá observando, né? Não, sim. Então, com certeza isso aí não vale a pena. Você vai perder tempo e o recrutador É, é, também. Você colocou aqui numa postagem, Tassi, a última postagem sua, encontrar um trabalho é seu trabalho atual. Explica essa frase aí. É tudo explico. isso que a gente conversou, né, já aqui, É, né? É a preparação, é você ter um trabalho, é. de procurar esse trabalho, né? Porque assim, procurar, eu penso assim, né? A gente precisa cuidar muito da nossa. Seria muito bom se a gente não pudesse fazer ali uma carreira dentro da empresa, se a empresa pudesse corresponder às nossas expectativas e a gente corresponder à expectativa do profissional, e tá tudo certo. Só que hoje em dia, isso está ficando cada vez mais difícil, né? Tem muita gente procurando muito trabalho, querendo sair mesmo, trocar de carreira, mudar de emprego, ainda mais essa nova geração, né? Que ali não é mais como antigamente, de ficar 10 anos, 15 anos, né, dentro de uma empresa, tal. Tem muitos perfis, tem muitas situações. Mas, assim, o fato é que procurar emprego, ele dá trabalho, e dá muito trabalho. Não é não é fácil, né? Não é simplesmente a gente sair aí desesperado, atirando para tudo quanto é lado, para todas as vagas. Por quê? Porque quando você faz isso, você está caindo aí no erro de aumentar a sua ansiedade, a sua frustração, porque você está se candidatando para um monte de emprego, de vaga, que não tem a ver com você, com o seu perfil. Né? Então, assim, é um bom momento esse, quando a gente está desempregado, da gente fazer o nosso planejamento, a nossa estratégia de vida profissional. Né? E isso exige um planejamento mesmo. Né? Exige um autoconhecimento, né, quais são os meus recursos internos, o que eu tenho que me favorece, no que eu sou boa em fazer, quais foram os resultados que eu trouxe para a empresa, ou que eu sou capaz de gerar, eu tenho como comprovar isso, eu sei falar isso. Então, assim, eu sei me vender, eu sei me defender, né? Ali, eu tenho que ter tudo isso muito bem estruturado, muito bem mapeado, para que eu saia, eu já tenha uma grande vantagem, né? Diante de outras pessoas, porque pode ter certeza, são pouquíssimas pessoas, por mais que a gente vive falando aí, tem outros profissionais também que falam sobre isso, as pessoas elas não se preparam para a entrevista. Né? Elas não se preparam, elas não sabem eu me recordo, durante minha trajetória, de poucas entrevistas que eu fiz que foram entrevistas que, nossa, foram maravilhosas, que você fica ali de frente com o candidato, ainda que de repente você percebe, né, ele não seja de repente escolhido, que tenha outro, mas você percebe como é bom essa conexão ali, porque a conversa vai fluindo, é muito diferente. É muito diferente quando um candidato ele está preparado, né? E é muito legal isso, né? Isso causa-se uma boa impressão, né, do candidato, né? Isso é bem Sim, bacana. Então, assim, quando eu falo que dá trabalho, é porque procurar o emprego passa a ser a nossa tarefa, nosso objetivo agora. E procurar um emprego tem as suas estratégias, né? Você precisa entender o quanto que você precisa, o quanto que você vale, você precisa entender que região que você vai procurar. Você tem uma empresa específica, o que você quer como carreira, onde você quer chegar. Né? Porque às vezes você está entrando num lugar que não vai te dar condições de você alavancar na sua carreira, de você prosseguir. Por quê? Porque você não tem objetivo
próximo. Então, quem faz o seu objetivo é a empresa, é as pessoas, é os outros. Isso faz com que você perca tempo, energia e dinheiro, né, em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Eu gosto muito da frase do Cortella, quando ele diz que a gente precisa trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. Né? E a gente pode fazer isso por uma questão de sobrevivência ou uma questão de impactar o mundo de alguma forma, né? Quando a gente fala impactar o mundo de alguma forma, não é, nossa, uau, vou mudar o mundo. Não, não é isso. Mas é mudar, pelo menos, o seu mundo, a sua realidade. Né? O que você quer. Então, a gente tem essa condição agora, principalmente agora que a gente está procurando um emprego, de estruturar isso, de organizar, de ter um planejamento, da onde eu vou, o que eu vou buscar, quais são as melhores estratégias. Eu preciso deixar o meu currículo em ordem, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso arrumar o meu perfil no LinkedIn, eu preciso entender quais são os meus recursos internos, as minhas competências, as minhas habilidades, né? Eu preciso entender isso. Quais são os meus limitadores? O que me atrapalha no meu dia a dia, no meu desempenho? Porque você tem, todos nós temos. Então, você precisa dar nome a essas coisas e você precisa saber contextualizar isso, saber o que te prejudica e, além disso, o que você está fazendo para mudar essa situação e para melhorar essa situação. Então, isso é muito importante hoje em dia, né? Esse autoconhecimento e esse preparo. Então, por isso que eu falei, não é só atirar para o lado. Aonde eu vou procurar a vaga? Quais são os sites, os meios, né? Ali, os veículos melhores para que eu seja mais assertivo? Até porque eu também não vou ficar saindo pagando todos os sites, entrando em qualquer situação. Não, tem um site mais adequado para o seu perfil, né, para a sua profissão, enfim. Então, a gente tem que analisar, é um planejamento mesmo, dá muito trabalho. Né? Então, é nesse sentido, né, de ter ali esse caminho mais assertivo. Legal. Outro artigo aqui que você colocou recente que eu achei interessante. Assim, lógico que é o teu trabalho também, né? Você vai, para quem precisar do seu serviço, pode te chamar depois você vai falar. Sim. Aliás, se você quiser já falar, pode falar, mas queria que você desse uma resumida só nesse artigo aqui que você colocou. Os segredos de uma boa entrevista de emprego. Qual é pelo menos um segredinho aí? Conta pra gente. Eu já acabei falando, né, aqui, os Você falou segredos, vários, né? eu falei vários, mas os dois grandes segredos que eu acho que resume todo o processo de recolocação, não só exatamente a entrevista, mas isso ajuda muito, é a questão do autoconhecimento e preparo. Né? Porque o autoconhecimento, ele faz com que ele nos ajuda em várias coisas da nossa vida, em todas as áreas. Mas quando a gente fala em recolocação aqui, em entrevista de emprego especificamente, isso vai nos dar condição para que, sabe aquelas perguntas, né? Me fale sobre você, né? Quais são os seus planos para o futuro? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? O que você tem feito? Como as pessoas te veem? Essas perguntas que fazem qualquer ser humano, ali, a maioria, travar, a gente vai ter condição de falar isso com muita naturalidade, com muita fluidez. Por quê? Porque eu fiz esse trabalho de me conhecer. E quando eu falo assim, eu me conheço, todo mundo se conhece. É uma mentira isso, né? Isso é balela. A gente conhece em cima de uma perspectiva da nossa visão. Apenas, às vezes, da nossa, né? E tem o do meio também, né? Tem várias situações onde a gente tem que analisar. Às vezes a gente até se conhece, mas a gente não tem consciência da onde os nossos comportamentos eles estão nos levando, ou ele vai nos levar. Então, isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, é uma coisa muito mais profunda. Não é uma coisa assim, eu não conheço. Não, quem não conhece, que papo é esse de autoconhecimento, né? Vem com essa. Mas não é.
É porque isso de fato ele te ajuda na sua comunicação, nas suas relações interpessoais. Então isso vai fazer que na entrevista você fale com muito mais segurança. Essas perguntas aí de entrevista vai ser fácil falar, porque você vai reconhecer quem você é e vai saber contextualizar, dar exemplos na prática de como isso te afeta ou não, ou te favorece. Então, como que você vai se expressar, contar isso numa entrevista sem parecer, de repente, aquilo, sem se prejudicar, mas ser uma pessoa normal, um ser humano, né? Com os seus defeitos, com as suas qualidades. Então, isso é muito bacana, isso te ajuda na entrevista de emprego demais, né? E também, e o preparo. Por que preparo? Porque por isso que, né, quem está nesse processo e precisa dessa ajuda, de repente, de uma profissional que vai te orientar, é importante. Você pode fazer isso sozinho, tem condições de fazer isso sozinho, você consegue se virar sozinho, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Mas também, se você puder contar com uma ajuda profissional, é muito bacana, porque você tem a visão do outro lado da mesa. Esse profissional vai te preparar com todas as perguntas ali possíveis, de acordo com a sua experiência, o seu cargo, de acordo com a vaga que você está se candidatando, com a sua área, né? Então, o que é importante um profissional de montador de imóveis, por exemplo, ter? Né? O que é importante, né? Se a gente fosse falar que, no modo geral, esse montador ter de competências, de habilidades, de comportamentos, o que é importante ele ter? É porque ele vai lidar com o cliente, ele vai acessar ambientes, né? Então ele tem que ter alguns comportamentos aí, né? Que pode ser muito importante, você, né, pode até falar melhor do que isso. E como que eu avalio isso numa entrevista? Né? O recrutador ele vai fazer um levantamento disso antes e ele vai ali mapear essas perguntas para ele poder medir isso, verificar isso durante a entrevista. Então, quando você tem um preparo na entrevista, é você responder essas perguntas, é você treinar a sua dicção, a sua comunicação, a sua postura, né, biológica ali durante a entrevista, porque isso afeta você mesmo e o outro que está te vendo. Então, você vai se preparar, né, para a entrevista. É não chegar lá despreparado, sem saber responder, no mínimo, quem é você, né? Que perfil é você? Então, assim, essa preparação, ela é de grande ajuda nesse momento. E para a vida também, né? Entendi. Tá, eu nem sei quanto tempo falta ainda, mas acho que Deixa eu ver. você está preparada para ajudar as pessoas, né, nesse Tá sentido. caindo já, hein? Eu queria que É, você deixasse, então, rapidinho aí os teus contatos, como que as pessoas te acham, para sim, quem quiser uma orientação. legal, né? Quem quiser essa ajuda, esse apoio, né, nesse processo de recolocação, seja uma mentoria, né, completa aí na montagem do currículo, no LinkedIn, no preparo, né, e simulação de entrevista, na análise do perfil comportamental, que faz parte do autoconhecimento, de uma sessão aí de conversa, de tirar dúvida direto comigo, pode entrar comigo, me contatar pelo Instagram, né? Aqui, Tassi Ferreira Silva. Entra aí, eu tenho aí, vocês me sigam lá na minha bio também, tem a descrição de alguns dos meus serviços. E pode entrar em contato direto também comigo aqui pelo link, pelo Instagram, né? Também, e eu tiro todas as dúvidas, né? A gente conversa um pouco, entende a sua necessidade, o que você precisa no momento, e, né, e faz aí um escolhe aí o melhor caminho, né? Como eu posso ajudar, né? Beleza. Beleza. Deixa eu dar um bom dia aqui rapidinho para quem entrou agora, né? Que eu acho que vai cair. A a Daniela, o Porto, Nascimento, Leandro.
o Jailson, Lordeza. Bom dia, galera, para vocês Legal. que entraram Bom agora. dia. Essa daqui foi o bate-papo que eu fiz com a Tassi. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar essa live lá no meu IGTV, vocês podem assistir depois, porque já vai cair, a gente já vai encerrar e vamos trabalhar também. Tassi, brigadão aí pelas dicas, acho que foi de grande valia, Imagina. aí, acompanhou a gente. E fica aí, galera. Qualquer dúvida que você tiver aí, coloca nos comentários ou chama a Tassi aí, que ela vai te orientar e da melhor maneira possível. Me Obrigado, viu, Tassi? acompanha aí. Me acompanhe nas redes sociais também, que lá eu dou bastante dicas, né, gratuitas ali para se recolocar. Eu Sim, a agradeço, tá, Tassi Henrique? sempre. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau.